Afinal de contas, como vender um bem de herança? Durante os meus quase 10 anos como juiz de direito, já vi muita venda ilegal de bens de herança, de bens do espólio. E muitas vezes as partes até estavam com boas intenções. O problema é que provavelmente elas estavam mal assessoradas. E se você é advogada, se você é advogado e vai assessorar algum cliente para vender um bem de herança, você precisa tomar muito cuidado, precisa compreender corretamente o passo a passo para essa venda. E o mais importante, como convencer o juiz. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes, já dê o seu like, já se inscreva no canal, ative as notificações, porque semanalmente eu compartilho vídeos com dicas práticas sobre inventários, direito de família, direito imobiliário e direito processual civil. Preparada? Preparado? Roda a vinheta. Como vender um bem de herança? Primeira coisa que você tem que entender, anote aí. A venda de bens de herança depende de autorização judicial. A venda de bens de herança depende de autorização judicial. Essa é a regra. O herdeiro não pode simplesmente sair vendendo bens do espólio. Professor, mas ele não pode vender bens do espólio por cessão de direitos hereditários? Não. Se o falecido deixou 3 filhos e um deles quer vender um dos imóveis deixados pelo falecido, ele não pode fazer isso, nem por cessão de direitos hereditários. O que é possível em relação à cessão de direitos hereditários é a cessão de direitos hereditários tendo por objeto um bem singular, como por exemplo esse bem imóvel, mas desde que todos os herdeiros maiores, capazes e concordes assinem essa escritura pública de cessão de direitos hereditários. Um único herdeiro não pode, por vontade própria, ceder os seus direitos hereditários e colocar na cessão que ele está cedendo um dos imóveis do falecido. Ah, professor, mas o falecido deixou 3 imóveis e deixou 3 filhos. Cada um desses imóveis tem o mesmo valor. O meu cliente herdeiro não pode vender por cessão de direitos hereditários o imóvel A? Não. Por quê? Porque todos os herdeiros são condôminos de todos os bens e nós não sabemos se de fato o seu cliente ao final do inventário vai ficar com o bem A. Olha que interessante. Então, esqueça a cessão de direitos hereditários nesse caso, a não ser que todos os herdeiros maiores, capazes, eles queiram de fato vender esse bem por cessão de direitos hereditários. É claro que para quem vai comprar, nós temos uma questão particular importante aqui. Ele não tem nenhuma garantia, mesmo havendo essa cessão sobre esse bem singular. Por quê? Porque eu não sei se o falecido deixou muitas dívidas. Se o falecido tiver deixado muitas dívidas, os credores vão se habilitar nos autos e pode ser que seja necessária a venda de todos esses bens para pagar ali os credores do espólio. Se há cessão de direitos hereditários sobre esse bem singular, o comprador não necessariamente já vai obter o registro desse bem imóvel. O juiz não vai autorizar, ele vai participar do inventário e ao final, só ao final, na partilha, é que ele vai pegar o formal de partilha e vai conseguir registrar esse bem imóvel em seu nome. E isso se durante o inventário nenhum credor tivesse habilitado e se durante o inventário não tiver sido necessária a venda desse bem. Olha como a questão é delicada e é importante, tá? Então, o que fazer na prática? Na prática, você deve requerer ao juiz a autorização para vender esse imóvel. Vamos imaginar um inventário judicial. O inventário judicial, o falecido deixou 5 filhos que estão brigando e deixou 3 imóveis. Veja, para que os 5 filhos fiquem com os 3 imóveis, muito provavelmente o caso será de manutenção de condomínio, ou seja, eu vou partilhar os 3 imóveis em 5, então cada filho terá 1/5 sobre cada imóvel. Todos eles ficarão em condomínio em relação a todos esses imóveis. Mas vamos imaginar que além disso, além do litígio entre eles, da existência de apenas 3 imóveis, cada um no valor diferente, o falecido tenha deixado dívidas e nenhum filho tenha condições para pagar o ITCMD. Esse é o típico inventário que vai exigir a venda de um ou de todos os bens do espólio. E quer saber de uma coisa? Na prática, eu sempre defendo a venda de bens. Por quê? Porque você vai eliminando algumas controvérsias, você vai eliminando alguns litígios e você vai substituindo bens imóveis por dinheiro que vai ficar depositado em uma conta vinculada ao processo.
É muito mais fácil dividir dinheiro do que dividir imóvel. Concorda comigo? Muito bem. Só que o que acontece na prática? Infelizmente, muitos juízes ainda têm resistência na hora de autorizar a venda de um bem do espólio. Já aconteceu com você? De você pedir para o juiz a venda de um bem e o juiz simplesmente indeferir? Pois é, muitos juízes têm resistência, eu reconheço isso. Porém, a reflexão que você deve fazer é: será que você está pedindo de forma correta? Será que você sabe como requerer a venda de um bem do espólio para o juiz lá durante o inventário judicial? Então eu vou te explicar o passo a passo para que as suas chances de convencimento do juiz aumentem consideravelmente, tá? Existe sim um passo a passo, uma estratégia para você apresentar. Eu, atualmente, como advogado que atua em inventários, me valho constantemente dessas técnicas e vou confessar uma coisa para você. Nós estamos conseguindo, aqui no nosso escritório, estamos conseguindo autorização para vender vários bens do espólio, utilizando esse passo a passo. Então, eu vou compartilhar com você o que eu faço na minha advocacia também. Se você não sabe, eu falei nos meus quase 10 anos como juiz, é porque eu era juiz e recentemente pedi exoneração para retornar à advocacia, me dedicar à iniciativa privada e me dedicar à advocacia em inventários. O que geralmente eu faço? Primeira coisa, vamos imaginar que o meu cliente tenha um bem imóvel rural, tá? Tem um bem imóvel rural. E haja ali um litígio no inventário, e eu percebo que esse litígio, ele vai dificultar a partilha. Então, mais adequado aqui é promover a venda desse imóvel. Só que de nada adianta eu simplesmente falar para o juiz, nós temos que vender o bem imóvel. Eu quero vender o bem imóvel, quero que o senhor autorize. Esse pedido ele é muito simplório. Esse pedido não tem nenhum fundamento. Esse pedido não tem nenhum embasamento. É claro que a probabilidade de indeferimento será muito maior. Então, o passo número 1, encontre um possível comprador. Antes de requerer ao juiz a venda, encontre um possível comprador. Então você vai começar a fazer ali o seu networking, você vai começar a entrar em contato com corretores ou com possíveis compradores para oferecer esse imóvel. Fala assim, olha, esse é um imóvel que está lá no inventário, nós vamos requerer ao juiz a venda desse imóvel. Você tem interesse em comprar? Eu te dou preferência se você tiver interesse em comprar e tiver condições de comprar. Ah, eu tenho interesse. Beleza, vamos avaliar. Veja, você não pediu nada para o juiz ainda. Muitos advogados pedem avaliação, o oficial de justiça demora ali 1 ano para ir no imóvel, para avaliar. Primeiro o juiz vai demorar para deferir, para analisar. Você já vai fazer tudo antes de requerer ao juiz. Então, conseguiu um comprador e você vai promover a avaliação desse imóvel. Como? Sites especializados, corretores de imóveis. Então você avalia ali o imóvel. Muito bem, chegou ao preço, vamos imaginar 3 milhões de reais esse imóvel. Você conseguiu o comprador e já definiu o preço. Como esse comprador vai pagar? Vamos imaginar que ele diga o seguinte, olha, eu vou dar um sinal de 500 mil reais e para assinar a promessa de compra e venda, contrato de promessa de compra e venda, pode ser um contrato particular, não tem problema. E depois, na hora de assinar a escritura pública definitiva de compra e venda, eu vou pagar os 2 milhões e meio. Finalizando então, chegando então a 3 milhões de reais o preço ali pactuado. Beleza. Você já definiu o comprador, possível comprador, já definiu o preço. Agora você vai construir um instrumento, um documento particular feito no Word. Você vai intitular esse documento que é Instrumento de Intenção de Compra. Olha que legal, como assim? Você vai fazer um instrumento para que o possível comprador assine, dizendo fulano de tal, qualificação completa, vem apresentar a intenção na compra do bem imóvel. E aí você vai descrever esse bem imóvel. Então é um instrumento de intenção de compra. Para quê? Para mostrar para o juiz que existe uma pessoa interessada, que está disposta a pagar o preço X, a forma de pagamento inclusive. A pessoa tem ciência de que se trata de um bem que está ali, que é objeto de um inventário, e ela está disposta a pagar por aquele bem. Você lavra esse documento e a pessoa assina. E aí nesse documento já diz inclusive qual vai ser a forma de pagamento. O sinal vai ser depositado judicialmente, nenhum valor vai ser pago diretamente ao inventariante, e você já deixa tudo isso pronto. É uma intenção de compra. Você vai pegar esse documento, vai fazer uma petição e vai anexar esse documento, juntar esse documento. E aí sim
chegou o momento da petição para requerer ao juiz autorização para venda. Juiz, aí você vai dizer o que para o juiz? Juiz, há um litígio no inventário, você vai contextualizar, bem simples, de forma objetiva e clara. Contextualizou o litígio, vai mostrar que não é razoável manter todos os herdeiros em condomínio, porque eles já estão brigando agora, lá na frente vai haver uma briga ainda maior, provavelmente, que a princípio nenhum herdeiro tem condições de pagar o preço desse imóvel e que o inventariante conseguiu um possível comprador para esse bem imóvel que quer pagar a quantia de 3 milhões, que esse valor é compatível com o preço praticado no mercado, ele é absolutamente compatível, ou seja, não se trata de uma venda por um valor muito menor do que o valor de mercado e que, portanto, essa venda ela é uma venda importante e muito benéfica para o espólio. Você mostrou para o juiz a impossibilidade de partilha ou a dificuldade na hora de partilhar, demonstrou para o juiz que o valor daquele imóvel é o valor que vai ser pago pelo possível comprador, ou seja, há uma compatibilidade entre o preço apresentado e o preço de mercado. Você vai mostrar para o juiz que essa venda é vantajosa para o espólio e, consequentemente, para todos os herdeiros. E, ao final, você vai dizer o seguinte, inclusive, a venda desse imóvel vai permitir que os herdeiros possam pagar o ITCMD e que o inventariante possa pagar as dívidas deixadas pelo falecido. E, com isso, o inventário vai ser finalizado de forma ainda mais rápida, mais célere. Todo juiz quer encerrar logo o inventário. A construção desses fundamentos é praticamente imbatível. Dificilmente o juiz vai negar. Se o juiz negar, você vai interpor o agravo de instrumento e eu acredito que você vai conseguir esse deferimento no tribunal. Porque os outros herdeiros, aqueles que querem atrasar, aqueles que não querem a venda, eles terão dificuldade em combater esses argumentos, a construção dessa forma. Então faça isso. Professor, e se o inventariante não quiser vender, mas um herdeiro quiser vender, ele pode fazer isso? Pode. Ele pode requerer ao juiz. O herdeiro que não é inventariante também pode fazer esse movimento para peticionar e requerer a venda. Professor, para o juiz autorizar, ele precisa do consentimento de todos os herdeiros? Não. O juiz vai ouvir todos os demais herdeiros, mas ele não está condicionado ao prévio consentimento de todos eles. A lei diz que o juiz ouvirá. Ainda que algum herdeiro não concorde, ainda assim o juiz pode o quê? Deferir essa venda. Legal? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações, porque semanalmente eu compartilho dicas práticas aqui no meu perfil sobre prática em inventários, em direito de família, em direito imobiliário, em direito processual civil. Eu vou deixar 2 vídeos de presente para você e o link para você assistir esses vídeos agora eu vou deixar em algum lugar dessa tela, provavelmente aqui em cima. O primeiro vídeo é Herdeiro pode vender bem do espólio? É um título muito parecido com esse, um vídeo complementar para que você tenha ainda mais conhecimento na área. E o segundo vídeo é Venda de bens no inventário extrajudicial. Como vender um bem no inventário extrajudicial? Vou deixar o link aqui em cima nessa tela para você clicar e assistir agora mesmo. Bons estudos, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.